Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 19 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco? Os discípulos de Emaús reconhecem Jesus pelas emoções que sentem, exatamente como Maria Madalena, cujo testemunho ontem meditamos. Jesus é uma pessoa verdadeira, não uma ideia e ainda menos uma teoria. Ele mexe conosco, mexe no mais íntimo do nosso ser, como ninguém sabe fazer, e restaura nossas forças, enxuga toda lágrima, revigora nossa alma. Encontrar Jesus é a guinada da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que libertaria Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram
realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, meditaremos hoje esse trecho maravilhoso dos discípulos de Emaús com as palavras simples e claras do nosso Papa Francisco. O ícone de Emaús, como chave de leitura do presente e do futuro. Os dois discípulos escapam de Jerusalém. Eles se afastam da nudez de Deus. Estão escandalizados com o falimento do Messias, em quem haviam esperado e que agora aparece irremediavelmente derrotado, humilhado, mesmo após o terceiro dia. O mistério difícil das pessoas que abandonam a igreja, de pessoas que, após deixar-se iludir por outras propostas, consideram que a igreja, a sua Jerusalém, nada mais possa lhes oferecer de significativo e importante. E assim seguem pelo caminho sozinhos, com a sua desilusão. Talvez a igreja lhes apareça frágil demais, talvez longe demais das suas necessidades. Talvez a igreja apareça pobre demais para dar respostas às suas inquietações, talvez demasiado fria para com eles. Talvez lhe pareça que o mundo fez da igreja uma relíquia do passado, insuficiente para as novas questões. Talvez a igreja tenha respostas para a infância do homem, mas não para a sua idade adulta. O fato é que hoje há muitos que são como os dois discípulos de Emaús, e não estamos falando apenas daqueles que buscam respostas nos novos grupos religiosos, nas seitas, nas novas igrejas, mas também aqueles que parecem já viver sem Deus, tanto em teoria como na prática. Perante esta situação, o que fazer? Faz falta uma igreja que não tenha medo de entrar na noite deles. Precisamos de uma igreja capaz de encontrá-los no seu caminho. Precisamos de uma igreja capaz de inserir-se na sua conversa. Precisamos de uma igreja que saiba dialogar com aqueles discípulos que, fugindo de Jerusalém, vagam sem meta, sozinhos, com o seu próprio desencanto, com a desilusão de um cristianismo considerado hoje um terreno estéril, infecundo, incapaz de gerar sentido. Perante esta panorâmica, precisamos de uma igreja capaz de fazer companhia, de ir além da simples escuta. Uma igreja que acompanha o caminho, pondo-se em viagem com as pessoas. Uma igreja capaz de decifrar a noite contida na fuga de tantos irmãos e irmãs de Jerusalém. Uma igreja que se dê conta de como as razões pelas quais as pessoas se afastam contêm já em si mesmas também as razões para um possível retorno, mas é necessário saber ler a totalidade com coragem. Jesus deu calor ao coração dos discípulos de Emaús. Eu gostaria que hoje nos perguntássemos todos: somos ainda uma igreja capaz de aquecer o coração? Uma igreja capaz de reconduzir a Jerusalém? Capaz de acompanhar de novo para casa? Em Jerusalém residem as nossas fontes: Escritura, catequese, sacramentos, comunidade, amizade do Senhor, Maria e os apóstolos. Somos ainda capazes de contar de tal modo essas fontes que despertem o encanto pela sua beleza? Muitos se foram porque lhes foi prometido algo de mais alto, algo de mais forte, algo de mais rápido. Mas haverá algo de mais alto
do que o amor revelado em Jerusalém, na morte de Jesus? Somos ainda capazes de mostrar esta verdade para aqueles que pensam que a verdadeira altura da vida esteja em outro lugar? Porventura se conhece algo de mais forte que a força escondida na fragilidade do amor, do bem, da verdade, da beleza? A busca do que é cada vez mais rápido atrai o homem de hoje. Internet rápida, carros velozes, aviões rápidos, relatórios rápidos, e todavia se sente uma necessidade desesperada de calma, quero dizer, de lentidão. Recuperemos, queridos irmãos, a calma de saber sintonizar o passo com as possibilidades dos peregrinos, com os seus ritmos de caminhada. Recuperemos a capacidade de estar-lhes sempre perto, para permitir a eles abrirem uma brecha no desencanto que existe nos corações, para que possam entrar. Eles querem esquecer Jerusalém, onde residem as suas fontes, mas assim acabarão por sentir sede. Faz falta uma igreja ainda capaz de acompanhar o regresso a Jerusalém. Uma igreja que seja capaz de fazer descobrir as coisas gloriosas e maravilhosas que se dizem de Jerusalém, de fazer entender que ela é a minha mãe, a nossa mãe, e nós somos órfãos se ficamos sem Jerusalém, sem a igreja. Foi lá que nascemos. Onde está a nossa Jerusalém em que nascemos? Precisamos de uma igreja que volte a dar calor, a inflamar o coração. Precisamos de uma igreja capaz de devolver a cidadania a muitos de seus filhos que caminham como que em um êxodo. Irmãos, essas palavras simples e claras nos convidam a nos identificar com a figura de Jesus, que aproxima os discípulos de Emaús. Com isso no coração, vamos ler de novo esse trecho e buscar entender como imitar Jesus. Aquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que libertaria Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas,
explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Podemos parar um pouco e anotar as frases que mais mexem com o nosso coração. Vamos escolher o propósito que nos acompanhe nesse dia. Vamos parar mais um pouco para pensar em como colocaremos em prática quanto nos propomos. Fica conosco, Senhor. Paz e alegria a todos. Somos capazes de aquecer o coração dos homens que encontramos? Paz e alegria a todos.
ressuscitado.